O signo de Virgem, o nascimento do Salvador. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os decanos ou decanatos de Virgem. Decanatos significam as estrelas, constelações adjacentes, vizinhas que estão conectadas ao signo, ao qual que completam a mensagem e o entendimento do significado de cada sinal no firmamento. Os decanatos na constelação no signo de Virgem são a constelação Coma, que significa o desejado de todas as nações, a constelação Centauro, que significa as duas naturezas de Jesus, divina e humana, e a constelação Bootes, que significa o pastor e ceifeiro. Iniciando nossa observação com o signo de Virgem, onde nele podemos ver uma mulher com um ramo na mão direita e algumas espigas de milho na mão esquerda. O nome do signo em hebraico é Betulá, que significa a Virgem. Em Gênesis 3, versículo 15, ela é apresentada como uma mulher e nas profecias posteriores sua nacionalidade é dada como sendo da linhagem de Israel, a semente de Abraão, a descendência de Davi. O zodíaco, em realidade, começa com esse signo. A história não tem um ponto inicial correto, nem continuidade ou fim, a não ser que comecemos com a constelação de Virgem. Para as maiores autoridades, o costume de iniciar com Virgem e concluir com Leão era universal entre os povos antigos. Alguns estudiosos do assunto acreditam que os antigos nos legaram uma pista para a interpretação e entendimento dos 12 signos. A esfinge, ela foi encontrada no Egito e é formada de duas partes. A cabeça é de uma mulher e o corpo de um leão. Eles entenderam que a esfinge era uma indicação de onde principiar a interpretação dos signos do zodíaco, começando pelo signo de Virgem e concluindo com o signo de Leão. A constelação de Virgem possui estrelas de primeira grandeza, de terceira e de quarta grandeza. A estrela mais brilhante aparece nas espigas de milho, na mão esquerda da mulher, e tem o nome hebraico de Tsemek e no arábico de Alzimak, que significa o renovo. Como diz as Escrituras, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Isaías 4, versículo 2. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias 3, versículo 8. E dize-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Zacarias 6, versículo 12.
Existem 20 palavras no hebraico traduzidas por renovo, mas apenas uma delas, Tsemek, é usada exclusivamente para o Messias. E apenas 4 vezes a estrela B, como vemos na figura, é chamada de Zavijavé, que significa beleza e glória, como dito em Isaías 4, versículo 2. A estrela no braço direito tem o nome de Al-Muredim, que significa aquele que descerá ou aquele que terá domínio. Lembre-se que os nomes das estrelas foram dados pelo próprio Deus. A presença do universo é a demonstração invencível do poder eterno e da divindade, de tal modo que são inexcusáveis o que falham em ver que existe um Deus, ou não o glorificam como Deus. A revelação é algo acrescentado à natureza, algo que ela não pode alcançar. Assumindo a majestade de Deus e a pecaminosidade do homem como coisas evidentes à razão natural e observação. O seu assunto principal é o caminho da salvação através de Jesus Cristo, o evangelho da graça de Deus através do seu Filho unigênito. Este é o grande assunto da Bíblia e da astronomia primitiva. Como cristãos, nós cremos no Salvador nascido de uma virgem. Nós confessamos e declaramos que Jesus, Yeshua, foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Assim, ele foi anunciado de antemão no texto e, do mesmo modo, os evangelistas testemunham dos fatos concernentes a ele. Negar isso é negar os pontos fundamentais de todo o sistema cristão e mutilar inteiramente a doutrina da salvação humana. Ela fica na dianteira de todas as apresentações do Evangelho. É o fundamento e o início de toda a estrutura sobre a qual descansa a nossa redenção. Então é extremamente notável que o primeiro signo com o qual nos deparamos quando entramos na majestosa galeria das constelações antigas seja a figura de uma virgem. O signo inicial do zodíaco tem o nome de a Virgem, e todas as tradições, nomes e mitologias relacionadas com ele reconhecem e enfatizam a virgindade dessa mulher. No hebraico e siríaco ela é Bet Kulak, a Virgem. No arábico ela é Adará, a Virgem pura. E no grego ela é Parthenos, significa donzela de pureza virginal. Não existe nenhuma autorização no mundo para não considerá-la uma virgem. Mas o maior prodígio é que a maternidade acompanha essa virgindade, tanto no signo como no texto e em todo o ensinamento das Escrituras no tocante à maternidade do nosso Salvador. Krishna, por exemplo, é a encarnação divina da mitologia hindu. Nasceu de uma virgem. 100 anos antes de Cristo, um altar foi encontrado em Gaú com essa inscrição: a virgem que deve dar à luz. E essa virgem no signo segura e leva uma semente ilustre. E na mão dela está a espiga de trigo, o melhor da semente. E essa espiga é indicada pela estrela mais brilhante na constelação toda. Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente devia ser peculiarmente a semente da mulher, implicando numa maternidade virginal. E, portanto, alguém nascido de um milagre, nascido pelo poder divino, o Filho de Deus. Quando alguns gregos vieram a Filipe desejando ver a Jesus, ele referiu a si mesmo como a espiga ou grão de trigo
que precisava cair na terra e morrer, a fim de dar o seu próprio fruto. João 12, 21 ao 24. Assim, de acordo com o signo e o evangelho da semente de trigo, a boa semente da Virgem vem a abençoada colheita da salvação. Uma figura muito significativa de Cristo, muito empregada pelos profetas, foi o renovo, ramo ou broto de uma planta ou raiz. Por isso ele é descrito como o ramo da raiz de Jessé e o renovo das suas raízes. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Isaías 11, versículo 1. O renovo da justiça, o renovo do Senhor, o servo de Deus, o renovo. Isaías 4, 2, Jeremias 23, 5, Zacarias 3, 8, Zacarias 6, 12. E desse modo, este signo apresenta a semente da Virgem como o renovo. Além da espiga em uma das mãos, ela segura um ramo na outra. Os nomes antigos das estrelas nessa constelação enfatizam essa demonstração, junto com aquela da semente. Alzimac, Al-Azal e Subilon significam o renovo, o ramo e a espiga de trigo. A linguagem das profecias é assim idêntica com os símbolos deste signo. É uma doutrina da nossa fé que, sem Cristo e a redenção realizada por Ele, toda a humanidade está caída e sem esperança no pecado. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. A própria Maria precisou da obra mediadora do seu Filho para levantá-la diante de Deus. E isso é demonstrado aqui também. Essa mulher em virgem está prostrada e por si mesma não pode se levantar. Somente Cristo pode levantar para a vida espiritual. Essa mulher adequadamente segura a semente graciosa como a incorporação da sua esperança e confiança, a única esperança e confiança adequada da humanidade prostrada e caída. A nítida representação nessa constelação é ainda mais manifesta e definida pelos decanos que seguem junto com os signos. Aqui temos o primeiro decanato ou decano no signo de Virgem, constelação de Coma, que significa o desejado de todas as nações. O nome antigo dessa constelação é Coma, que significa o desejado, o almejado. E esse nome foi registrado no livro de Ageu, o desejado de todas as nações, Ageu 2, versículo 7. No primeiro decano surge uma mulher jovem como os persas, caldeus, egípcios e também Hermes e Ascálios ensinam, cujo nome persa indica uma virgem pura, sentada num trono, alimentando um menino que tem um nome hebraico, chamados por algumas nações de Iesu, com o significado de Iesa, que em grego é chamado de Cristo. O famoso zodíaco de Dendera, levado para Paris pelos cientistas franceses sob o antigo Napoleão, contém o decano de Virgem, que também mostra a figura de uma mulher segurando o menino, que ela contempla e admira. A mulher em Virgem e a mulher neste primeiro decano de Virgem são a mesma. E o menino aqui é identificado por toda parte com a semente e o renovo. E a respeito do menino Cristo foi escrito o seguinte em Lucas 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os profetas também são muito enfáticos ao descrever o Salvador prometido como o desejado, o desejo das mulheres. Daniel 11, 3.
7. O desejado de todas as nações, como eu disse em Ageu 2, versículo 7. Por isso, o nome desse primeiro decano de virgem é Coma, que no hebraico e nos dialetos orientais significa o desejado, o almejado, mesma palavra que Ageu usa ao falar de Cristo como o desejado de todas as nações. Os egípcios antigos o chamavam de Shesnu, que significa o filho desejado. Os gregos não sabiam como traduzi-lo muito bem e por isso eles tomaram o termo coma com o sentido da sua própria língua e o chamaram de cabelo, cabelo de Berenice. A história diz que essa princesa deu o seu cabelo cor de ouro como uma oferta voluntária para a segurança de seu irmão, e o cabelo desapareceu. O assunto foi explicado com a certeza de que o cabelo havia sido levado para o céu para brilhar na constelação de Coma. E por essa razão nós temos atualmente como representação nos mapas celestes um punhado de cabelo de mulher no lugar do desejado de todas as nações. Muitos perguntam sobre a localização da estrela de Belém, e eu entendo que é bem provável que ela tenha surgido na constelação Coma, porque havia uma antiga tradição bem conhecida no Oriente e cuidadosamente preservada, que dizia que uma nova estrela apareceria neste signo, localizado na constelação de Virgem, quando o Messias nascesse. Isso pode ou não ser verdade, mas é muito significativo o fato de Coma ter sido a única constelação a ter a sua imagem e representação celeste corrompida pelos controladores, sendo transformada em um punhado de cabelo de mulher. E além disso, quando consideramos todas as figuras do planisfério celeste, não haveria melhor ou mais significativa posição para que essa nova estrela, anunciando o nascimento do Salvador, aparecesse do que na constelação Coma, porque seu antigo nome egípcio é Shesnu, que significa o filho desejado. Ainda mais extraordinário é o fato de que em alguns zodíacos antigos essa criança possuía o nome persa Iesu, que é algo muito similar ao grego Jesus. E assim como o Eterno registrou nas estrelas esse sinal inconfundível para os sábios ou magos na ocasião do nascimento do Messias, semelhantemente, conforme o próprio Jesus, Yeshua, disse que na época de seu retorno também haverá sinais nos céus, os quais são as estações ou tempos determinados que o Eterno colocou nos luzeiros celestes desde o princípio do mundo. Lucas 21, 25 diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, desejamos asseverar que, se olharmos para as estrelas e os signos do zodíaco, as constelações, para encontrarmos Cristo e a glória de Deus, nós certamente os encontraremos nestas figuras celestes, porque todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, foram criadas por Ele, existem por meio dEle e são feitas para Ele, como diz Romanos 11, versículo 36, porque dEle, por Ele e para Ele
são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Centauro, a dupla natureza de Jesus. O centauro é a figura de um ser com duas naturezas. A palavra hebraica para ele é Bezé, e no arábico Al-Bezé, que significa o desprezado. É a mesma palavra usada por Isaías ao se referir a Jesus. Isaías 53, versículo 3, nos diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. A constelação Centauro contém 35 estrelas, 2 de primeira grandeza, 1 de segunda grandeza, 6 de terceira grandeza e 9 da quarta grandeza. É parte vital da fé que a semente da mulher é o verdadeiro e unigênito Filho de Deus, o verdadeiro, todo-poderoso, com a sua natureza divina e verdadeiro homem numa única pessoa, revestido na matriz biológica humana. Pois a fé correta é que nós cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é divino e homem, Deus na essência emanada do Pai, gerado antes do mundo biológico, e homem da essência da sua mãe, nascido no mundo pelo portal do útero materno, natureza divina perfeita, o homem perfeito, o fiel do eterno todo-poderoso, o ungido, o unigênito, o único qualificado para cumprir a missão de nos resgatar e nos religar à comunhão com o Pai. É um grande mistério, mas assim ensinam as Escrituras, e assim até a Igreja Ortodoxa inteira crê. Em outras palavras, nós ensinamos e sustentamos que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, possuía uma dupla natureza, não pela conversão da divindade em carne, mas pela entrada da humanidade em Deus, na unidade de uma pessoa que é, consequentemente, Emanuel, Deus conosco, o Cristo que sofreu para a nossa salvação. E tudo isso é anunciado na constelação de Centauro. Os mitos pagãos sobre os centauros são muito curiosos. As fábulas os apresentam como os matadores de búfalos. Dizem que eles, os centauros, foram gerados no céu, nascidos nas nuvens, como filhos de Deus, mas odiados e detestados pelos deuses e homens, combatidos, expulsos para as montanhas e finalmente foram exterminados. A forma deles na arte mais antiga é um composto de homem e cavalo. Homem da cabeça até as patas dianteiras e o resto de cavalo. Não havia beleza ou graça para que alguém os desejasse. Alguns eruditos clássicos explicam o conceito grotesco, supondo ser uma raça de cavaleiros montanheses da Tessália, os quais eram vistos com horror pelas tribos vizinhas que imaginavam que cada cavalo e cavaleiro eram um único ser. E essa ideia não tem a menor base de realidade. Os egípcios antigos tinham a figura do centauro muito antes da época dos gregos. O mais notável dos centauros da fábula clássica é Cheiron. A ele são atribuídas grande sabedoria e justiça. Ele foi famoso por sua habilidade na caça, na medicina, na música, na ginástica e na arte da profecia. Todos os heróis mais conhecidos na história grega, como Aquiles, são descritos como seus alunos nessas artes. Ele era amigo dos argonautas em suas viagens e foi um amigo de Hércules, embora ele tenha morrido com uma das flechas envenenadas desse herói divino, durante o envolvimento numa luta com o javali Erymanthean. Cheiron era imortal, mas voluntariamente concordou em morrer
e transferiu sua imortalidade a Prometeu. Por causa disso, o grande Deus o levou para cima e o colocou entre as estrelas. É fácil ver como esse conceito total dos centauros, principalmente o de Charon, está ligado com a astronomia primitiva e com as tradições relacionadas. Ele também manifesta de forma surpreendente a natureza e carreira terrena da semente divina da mulher, conforme narrada nas Escrituras. Cristo tinha duas naturezas em uma pessoa, e isso é representado pelo centauro. Cristo, quando esteve aqui no plano biológico Terra, ele era sábio, justo, bom, poderoso, curador, instrutor e profeta. E esse é o caráter atribuído em todo lugar a esse centauro principal. Cristo veio para destruir as obras do diabo e gastou e investiu suas energias aliviando as dores dos homens, combatendo os poderes do mal, ensinando os caminhos da verdade e da justiça e afastando as aflições. Como os centauros caçavam e destruíam os búfalos e javalis selvagens, e como Charon ajudou e ensinou os heróis, os intérpretes e sábios gregos. Não obstante, Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, perseguido e considerado desqualificado para viver. À semelhança dos centauros das fábulas, Charon foi finalmente ferido enquanto realizava sua boa obra. Ferido por uma flecha envenenada do céu, não planejada para ele. E embora imortal em si mesmo, ele escolheu morrer daquela ferida, para que outro pudesse viver. E assim foi com Cristo em seu conflito com o destruidor. A estrela mais brilhante nele era chamada pelos gregos de Charon, uma palavra cuja raiz em hebraico significa o transpassado. Também tem um nome de Toleman, que significa antes e depois. Esse nome nos lembra, conforme escrito em Apocalipse 1, versículo 8, aquele que era, que é e que há de vir. Esse signo, as tradições e nomes relacionados com ele se harmonizam de modo muito surpreendente com os fatos da vida e destino terreno de Cristo e manifesta alguns dos mais elevados mistérios da sua pessoa, caráter e obra mediadora. Bootes, o pastor e ceifeiro. A constelação de nome Bootes mostra um homem se movendo rapidamente com uma lança na mão direita e uma foice na mão esquerda. Os gregos o chamavam de Bootes, que vem da raiz hebraica boovir, significando a vinda. Está escrito, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 96, versículo 13. O terceiro decano do signo de Virgem manifesta e define ainda mais a maravilhosa história celeste. A figura do pastor oriental é uma das mais comuns, constantes e expressivas de Cristo nas Escrituras. Isaías o descreveu assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40, versículo 11. O apóstolo Pedro disse que ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele diz de si mesmo: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão,
e ninguém as arrebatará da minha mão. E essa característica relacionada com o filho da Virgem é o tópico particular desse decanato. Aqui nós temos a figura de um homem forte, a quem os gregos chamaram de Bootes, ou lavrador, mas ele e assim chamado lavrador são colocados em direções opostas. O homem não ceifa com a mão levantada, como nos mostra a figura. O nome, assim, transformado em grego, tem nele uma raiz hebraica ou oriental, bo, que significa vindo ou aquele que virá. Os gregos parece que falharam em conservar a ideia do lavrador e chamaram este homem também de Arcturus, que significa ele vem, o vigilante, guardião ou protetor de Arctus, a constelação vizinha que, em todas as representações mais antigas, é o rebanho, o curral. Bootes não é um lavrador, e sim o guardião e pastor dos rebanhos, representados pelo que agora é conhecido popularmente como ursa maior e ursa menor. Os dois ursos têm rabo, mas os ursos não têm. A estrela mais brilhante na constelação de Bootes fica no joelho esquerdo e é também chamada de Arcturus, o guardião ou protetor de Arctus, uma palavra que, nos seus elementos orientais, traz a ideia de cerco, ou ascendente, ou feliz, ou subir nos montes. Os antigos egípcios o chamavam de Bootes Smat, o que rege, domina, governa, e algumas vezes Bait ou Bo, aquele que vem. Alcaturops, a estrela direita no braço de Bootes, significa o renovo, e é sempre relacionado com a figura de um bastão, o cajado do pastor, o emblema tradicional do ofício pastoral. Portanto, não pode haver dúvidas de que temos aqui não o lavrador grego, mas o pastor oriental, muito mais antigo, o guardador, o guardião, o governador e protetor dos rebanhos. Este pastor é o mesmo que a semente da Virgem, o prometido, aquele que viria, a saber, o desejado de todas as nações, aquele grande pastor das ovelhas, a quem o Deus da paz trouxe de volta dos mortos, como diz Hebreus 13, versículo 20. E por estar segurando uma foice, ele é mostrado como o grande ceifador, e a colheita dele é de almas, como Jesus ensinou seus discípulos a orar a Deus para que enviasse ceifeiros para a sua seara. E a colheita de almas é o ajuntamento e a preservação do rebanho do Eterno. A foice e o cajado seguem juntos, significando uma única ideia, e mostram que Bootes não é o protetor dos cães e caçador de ursos, e sim o Salvador prometido, que viria para ajuntar a colheita de almas e alimentar o seu rebanho como um pastor. Devido ao assunto sobre o Evangelho nas estrelas ser algo tão importante, esclarecedor e profundo, é que podemos observar que os 12 signos do zodíaco, desde os tempos antigos, também estão conectados com as 12 tribos de Israel e estão estampados nas bandeiras insígnias das tribos de Israel. As bandeiras e as insígnias de Israel, diz os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Registrado em Números, capítulo 2, versículo 2. E nessa passagem devemos observar esses dois pontos. Primeiro, bandeira, e o segundo, insígnia. Porque bandeiras e insígnias, qual é a diferença entre elas? As bandeiras eram a identificação de cada uma das 12 tribos de Israel. E a insígnia, o que era?
Por que o Senhor Jesus foi chamado de leão da tribo de Judá? Porque leão e por que da tribo de Judá? Porque a insígnia ou o signo de Judá era o leão. Não é muita coincidência que as tribos sejam 12 e os signos também? Lembre-se sempre que estamos examinando os signos criados pelo próprio Deus e não da atual astrologia manipulada pelo inimigo. Nos próximos vídeos vamos continuar elucidando cada um dos 12 signos em resumo, nos quais poderemos ver a história da redenção desenhada nas estrelas. A esfinge do Egito, por exemplo, tem corpo de leão e busto de uma mulher. Os sábios eruditos entendiam que os antigos nos deixaram a pista para estudar os 12 signos. E iniciamos com o signo de Virgem, até chegar ao signo de Leão. Agora o resumo do signo de Virgem, que significa a promessa do Redentor, com seus decanatos e significados. Coma, que significa o desejado das nações. Centauros, que significa a dupla natureza do Filho de Deus. Bootes, o ceifeiro que virá. Faz parte do meu plano nesses estudos aqui no canal entrar na exposição de tudo que é sugerido e manifestado nos vários símbolos aplicados a Cristo. Eu lhe encorajo, lhe aconselho a assistir, por favor, a playlist aqui no canal chamada Lives, o Evangelho Revelado nas Constelações. Acredito já ser o suficiente para mostrar aquilo que está escrito e registrado nas Escrituras, que está igualmente escrito nas estrelas. E no tocante a esse primeiro signo e seus decanatos, aos seus decanos, eu penso que se deve admitir que o resultado sublime, apenas uma mente nublada não consegue ver a identificação entre o signo de Deus no texto e este signo nos céus. Não são os dois uma só peça e por isso têm a mesma fonte divina. Aqui está uma mulher cuja semente iria esmagar a cabeça da serpente. Aqui está o grande nascido da Virgem, o Filho Divino, cujo nome é maravilhoso, Conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Aqui está o prostrado na figura da mulher deitada, iludido por Satanás ao pecado e condenação, mas se agarrando firmemente à semente prometida, o mais ilustre na esfera da humanidade, o renovo vigoroso, belo e piedoso, como a alegria e consolação particular do homem caído. Aqui está o desejado de todas as nações, o grande que há de vir, fazendo assentar o caído, que o aprecia e se alegra nele. Aqui está a sua dupla natureza numa única pessoa, o Deus conosco, anunciado na santa profecia, a semente da mulher que é o Filho de Deus. Aqui está a vara, o renovo, sobre quem o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor, que julgaria o pobre com justiça e repreenderia com equidade e feriria a terra com a vara da sua boca e mataria o ímpio com o sopro dos seus lábios. Aqui está o curador nascido de Deus, mestre, profeta, o heróico, herói dos heróis, embora desprezado e rejeitado pelos homens, atacado, ferido e afligido, consentindo em dar a sua vida, para que outros pudessem ter a imortalidade e depois
reaparecer no alto, vestido de poder e majestade, como o governador, guardião e pastor forte e permanente dos seus rebanhos. Estas estão entre as coisas mais essenciais e preciosas da nossa fé. O Evangelho, sem elas, é nada. Mas este é apenas um dos 12 signos. Cada um deles é igualmente importante. Deus nunca faz as coisas pela metade. O que ele inicia, ele sempre conclui. Vimos o primeiro desses signos, o qual traz com ele as evidências internas e externas daquilo que alguns pesquisadores antigos dizem que os pais primitivos afirmaram. Esses signos vieram do espírito da profecia. E se Deus inspirou a composição desses signos, os outros serão tão ricos, profundos e reveladores como esse de Virgem, cada um ampliando e completando o outro, até de forma temporal, até que os sublimes milagres da redenção permaneçam revelados no céu. E nesse interim, creiamos e nos apeguemos à realidade pronunciada tão alegremente pelo profeta e tão claramente inscrita nas estrelas, como a esperança e confiança do homem, que a Virgem concebeu e deu à luz um filho, que verdadeiramente é o que Eva imaginou que ela tinha quando abraçou seu primogênito, adquiriu um varão, a saber, o Senhor. Gênesis 4:1. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque a semente da mulher é o filho que foi designado para esmagar a cabeça da serpente e ser o eterno pastor e guardião do seu povo. Da semente da mulher veio Cristo, já que o pecado no mundo começou por meio de uma relação sexual. Jesus nasceu de uma virgem, sem ser fruto de uma relação sexual ilícita, como um contraponto do que ocorreu no Éden. E é por ele que vencemos este mundo e voltamos para casa, herdando corpos incorruptíveis, e que possamos ver em Jesus o grande curador, mestre e profeta, Deus na humanidade, Deus conosco, aquele que havia de vir, embora desprezado e rejeitado pelos homens, odiado, condenado e transpassado, mas ainda vive em glória e poder imortal, como o verdadeiro Arquituros, para dar o arrependimento, a remissão dos pecados e a vida eterna a tantos quantos o receberem como seu Senhor e Salvador. No signo de Virgem e em seus decanatos, temos a pessoa do Salvador, desde o seu nascimento de uma virgem, constelação de Virgem, passando por sua infância, constelação Coma, passando por sua idade adulta, quando manifesta sua dupla natureza divina e humana, sendo rejeitado e morto, constelação Centauros, e terminando com sua ressurreição e vinda para ceifar a seara da terra, tornando-se assim o eterno pastor de seu rebanho, constelação Bootes. Podemos constatar que a mensagem de todo o signo de Virgem está em completa harmonia com a revelação das Escrituras, e apenas uma mente carnal e preconceituosa não consegue perceber a identificação entre esses sinais nos céus e a palavra de Deus, pois temos abundantes fatos para crermos que ambos foram escritos pelas mesmas mãos divinas e proclamam a mesma mensagem. Esse é apenas o primeiro capítulo da história celeste, mas nele temos esboçada toda a tremenda obra divina para a salvação dos pecadores, de forma temporal. Certamente, Deus não falou pelas metades, e nem ficou sem um testemunho perante a raça humana durante os séculos em que as Escrituras não tinham sido redigidas, mas através do céu estrelado anunciou seu Evangelho, fazendo dessa forma
sua voz e mensagem chegarem até aos confins da terra.